Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é o dia da nossa programação Histórias de Jesus por Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos começar um livro novo, O Essencial. Aliás, a capa é lindíssima, né? Que é Jesus caminhando. Muito, muito, muito lindo. Livro novo. Abaixo de O Essencial, o título está escrito: Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E como sempre, vamos para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão profunda a Deus pela imensa quantidade de bênçãos que todos nós recebemos, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Gratidão ao Mestre por ensinar ainda como fazer para que a gente crie o reino de Deus dentro de nós. Porque, ao buscar isso, tudo mais que a gente busca de formas diferentes, Senhor, chega até nós. A paz, a alegria, a saúde espiritual, a evolução, enfim. Gratidão a Maria por nos envolver e nos sustentar sempre. Gratidão. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos relembrar, meditar, entender, aprender alguma coisa com o capítulo de hoje desse livro. Muita paz para todos nós, graças a Deus. O Espírito já começa a também querer cumprimentar vocês. Oh. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? No momento, eu estou com uma grande vontade de piar. Pergunta número 2, a água está por aí? Então, vamos lá. Livro novo. Alvíceras de Alegrias. E ela já começa falando coisas que têm a ver, que acontecem até hoje. Olha só. Se a gente não vê isso acontecendo. Os costumes promíscuos, frutos das guerras e dos ódios incessantes, geraram o desvario das massas, sem qualquer apoio ou perspectiva de melhorias. O povo, consumido pelo desespero, estava mergulhado na treva e não mais vivia, apenas sobrevivendo cada dia, cada hora, sem projeto algum para o futuro. Tem gente que diz assim:
A humanidade não tem mais jeito. Ah, é? Aí eu pergunto, cara pálida, você não é gente? Você está dizendo para mim que você não tem mais jeito, que você não presta, que você não vale nada, que não tem solução, não dá para evoluir, etc, etc, etc. Não é? Se hoje, com tantos progressos tecnológicos, descobertas fabulosas na área da saúde, está acontecendo, sim, muita coisa boa, nossos jovens ganhando concursos, criando coisas, jovens ao redor do mundo criando coisas para facilitar a vida das pessoas. Uma menina acabou de inventar uma garrafa, a garrafa dessaliniza a água. Então, está acontecendo coisa boa? Está. A gente não pode perder isso de vista. Mas que a gente está no meio de confusão e consequência das guerras que ainda não acabaram, também estamos. De um lado, a falsa religiosidade, preocupada mais com a aparência do que com o profundo conteúdo espiritual, a gente também vê isso. E isso é um alerta para a gente. Não é que eu estou vivenciando a religião a qual eu pertenço, ou digo que pertenço. Como? Preocupado mais com o título, o rótulo, a aparência? Mais do que o conteúdo espiritual? Caracterizava-se pelo formalismo pusilânime, covarde. Enquanto as necessidades asfixiantes do povo armavam-no de ódio e de ferocidade. E a gente vê, já vê, tem visto, né, na história mundial, as guerras civis. Então, de um lado, essa falsa religiosidade, do outro lado, o povão. Os infelizes, cansados das injustiças que já haviam criado no passado o partido dos zelotes, que foi guerra civil até ao tempo de Jesus. Daqueles que buscavam preservar os códigos ancestrais violentados pelos romanos, agora abriu uma ala para os que desejavam desforço. Quer se vingar? Vambora. Cometendo hediondos crimes, mesmo à luz do dia, contra os seus contemporâneos infiéis. Ah, você está servindo ao romano? Espera aí. Israel encontrava-se desestruturado, contorcendo-se entre as garras férreas da águia romana. A sordidez dos seus governantes ignóbeis e a indiferença dos poderosos que adquiriram direito à comodidade a peso de ouro. Eu pago aos romanos, não me encha a paciência, não mexem comigo. As pessoas, antes sonhadoras e gentis, que aguardavam o Messias, transformaram-se na multidão aturdida e desenfreada nas suas paixões e se atiravam sobre o espólio das gerações vencidas. Ela quer a história do farinha pouca, meu filhão primeiro. Apesar de tudo, isso tudo, pairava uma psicosfera de ternura. Olha só, psicosfera a gente sabe que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? A gente emana por aí. Pertence a nós, né? Quando a gente vai numa casa espírita e é feita, antes da sessão pública, uma leitura de ambientação e uma prece,
é para que a psicosfera, pelo menos da maioria, tenda a ser igual, entrando em sintonia e harmonia com a psicosfera dos benfeitores espirituais que já estão lá. Então, apesar de tudo, pairava uma psicosfera de ternura, com ligeira brisa que carreasse aromas suaves e leve expectativa de alegria no ar. Sem saberem compreender o que sucedia, muitos infelizes ainda confiavam em Deus e humildes trabalhadores honravam os seus deveres. Aí vem a explicação. Ocorre que a Terra estava sobre as tênues claridades do céu, não é céu paraíso, não é plano espiritual, que anunciavam a eliminação das sombras. Sempre surgiam sonhadores que afirmavam a chegada do justiceiro. Olha como o Messias era conhecido, gente. O Messias era conhecido como justiceiro. Achavam que ele ia vir com armas e bagagens para cima dos romanos. E se armavam, né? Sendo esses que sonhavam, né? Afirmavam a chegada do justiceiro e se armavam, sendo logo vencidos, dizimados, sem qualquer compaixão pelos dominadores. Naqueles dias, subitamente as aragens da esperança começaram a cantar nos corações expectantes. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. No entanto, desde o momento quando o Batista anunciou que aquela era a hora do arrependimento e da renovação, né, algo realmente começou a suceder. O primo, João Batista, preparai-vos, né? Venha preparar o caminho do Senhor, é preciso que eu diminua e ele cresça. É a introdução, dando um alerta às pessoas. Desde as terras de Betfagé, às margens frescas do Jordão, e dali à aridez do deserto e ao Mar Morto, visitando as pradarias, ultrapassando as montanhas, alguma ocorrência especial alterava a paisagem humana. Então, desde que Batista anunciou que aquela era a hora do arrependimento, da renovação, algo realmente começou a suceder. Porque os pensamentos das pessoas começavam a se modificar. O arrependimento, a renovação, a mudança interior começava a acontecer. E aí, com essa mudança interior, começava a haver a sintonia e afinidade com coisas mais elevadas do que o ódio. Alguma ocorrência especial alterava a paisagem humana. Estava acontecendo alguma coisa, mas ninguém sabia direito o que é, mas Israel inteiro, o país inteiro, estava com essas sensações. Roma estava acostumada àquele povo tumultuado e rebelde, teimoso e barulhento, silenciando as suas contínuas revoltas com banhos de sangue. Imagina, cada vez que a Amélia Rodrigues nos fala sobre o ambiente onde Jesus veio, como era a época, a gente descobre mais uma faceta. A gente se esquece que o que Roma fazia, né? Silenciando as suas contínuas revoltas com banhos de sangue. Vamos para um lugar especial, Galileia.
Na Galileia singela, as labutas do mar sofreram modificação desde quando ele abriu a sua boca e clareou a noite das almas com o verbo de luz. Frase linda. Ele, Jesus, né? Simples e puro, como o lírio do campo, e despido de atavios, como uma espada nua. Quem ouvisse e o ouvisse, não conseguiria mais ser o mesmo ou olvidar aquele momento, aguardando os longos tempos para o entender e o seguir, caso não dispusesse de resistências morais para fazê-lo a partir daquele instante. Isso nos remete, gente, a Emmanuel, quando Jesus foi falar com ele, atendendo ao pedido da filha dele, né? Porque não foi por causa dele, não. Foi por causa da filha e da mulher, Lívia. Que Jesus foi ao encontro do senador Públio Lentulus e disse para ele, você pode nos seguir agora ou daqui a muitos séculos, a escolha é sua. E ele escolheu não seguir Jesus naquele momento. E aí, tempos depois, Jesus, sabedor das nossas necessidades e como nós deturpamos os ensinamentos dele, a gente torceu tudo que a gente podia torcer a nosso favor. A nosso favor, nós pegamos o cristianismo, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que era uma árvore destinada a dar bons frutos, e a gente foi lá, quebrou tudo, arrancou tudo, né? Deformou a árvore toda. E aí vem a árvore de novo, através, né, recuperada através da doutrina espírita. E aí, chegou o tempo, né? Nós que não o entendemos, nós sim, garante que a gente não estava lá, nós que não o entendemos e nem o seguimos. Agora a gente não tem desculpa. Evangelho segundo o Espiritismo. Começamos pelo livro dos Espíritos. Guia e modelo do Espírito qual é da Terra? Jesus. Ponto. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá o cerne, o miolinho, o importante, sem os entretantos e finalmente que foram colocados ao longo do tempo, o principal dos ensinamentos do mestre, com as devidas explicações. Não sou Kardec, claro que auxiliado e orientado pelos benfeitores espirituais, mas também as instruções dos espíritos sobre aquele tema. Nós temos isso, sabemos como entender e como o seguir. Continua Amélia Rodrigues. A sua palavra penetrava o cerne do ser interior, lá no meio, como o perfume do nardo que impregna a superfície que acaricia. Era natural que, onde aparecesse a patética, que é a parte mais triste de uma sinfonia, a patética do sofrimento também se apresentasse. Lógico. No meio dessa confusão toda, chega alguém e começa a curar, começa a trazer mensagens de paz, começa a consolar. Vamos atrás desse homem. Vamos atrás. E não era uma, duas, três, 10 pessoas, não. Gente, vamos lembrar do episódio
quando Jesus atendeu a 5.000 homens, porque as mulheres não entravam e crianças não entravam na conta, então era muito mais gente, né? A patética do sofrimento também se apresentasse, claro. Sucediam-se como ondas eriçadas pelo vento, as multidões que desejavam o seu contato, o seu benefício, a dulce da carícia do seu terno olhar, que diminuía o fogo das aflições. Imagina. Jesus atendia aquele mundaréu de gente, saíam dali, contando para quem quisesse ouvir o que havia acontecido aqui, vinha mais gente para cá, atrás de Jesus. E quem vinha atrás de Jesus era de tudo. Doente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. De rancenianos a amputados a outras doenças quaisquer, obsidiados, prostitutas, ladrões, gente que perdeu tudo para os romanos e agora vivia em situação de rua, mendigos, né? Gente que queria, né, por curiosidade, conhecer, os fariseus que ficavam de olho nele. Gente, tudo isso junto e misturado. Vamos lembrar da hemorroíça? Falou assim, se eu tocar na beiradinha da roupa dele. E aí ela toca, aí Jesus sente e pergunta, quem foi que me tocou? Qual foi a resposta dos apóstolos? Mestre, você está sendo empurrado para lá e para cá o tempo inteiro. Você quer saber quem foi que te tocou? Aí a gente imagina, né, Jesus, para lá e para cá, e para lá e para cá, né? E ela conseguiu, com a fé dela, no meio dessa confusão toda, ir lá e pim. Pela fé, ela absorveu o fluido de Jesus. Então, todo mundo, as multidões que desejavam o seu contato, o seu benefício, a dulce da carícia do seu terno olhar, que diminuía o fogo das aflições. Preocupados com o corpo, nem sempre o ouviam realmente, anelando apenas por escutar a interrogação. Olha a senha. Eles queriam ouvir a frase dirigida a eles. Que quereis que eu vos faça? Essa era a senha para pedir. Essa era a senha para acontecer alguma coisa boa. Lembrando que ele não curou todo mundo. Ele não viera exatamente para ser remendão de corpos despedaçados, mas fazia-se necessário que o vissem agir em nome de Deus. Até hoje, né? Vamos lembrar como é que a doutrina apareceu? Mesa subindo, descendo, pancada, barulho. Na América, as irmãs Fox conversando com um espírito que dizia que foi assassinado ali naquela casa, enterrado ali, e realmente, muito tempo depois, quando uma parede ruiu, acharam o esqueleto, né? Depois foi a época das materializações, das pesquisas da época, com médiuns, de materialização, fenômeno para que a gente se impactasse. Durante algum tempo, até a época que Chico Xavier ainda não usava a peruquinha dele, ele foi a uma sessão de materialização. Há fotos comprovando. E isso a gente olha e fala, nu, como diriam os mineiros, né? Nu. A gente fica, porque são 3 interjeições de espanto.
Nossa Senhora Aparecida do Perpétuo Socorro. 1 grau a mais, nu. 1 grau a mais, crê em Deus Pai. Aí é o máximo. E nós precisávamos daquele impacto na época de Jesus, e durante o tempo também precisamos de um impacto. Ou não foi impactante Francisco de Assis rasgar a roupa, ela jogar na cara, não quer ter mais nada com a família, e sair? Não foi impactante para o Papa da época, quando Jesus foi vê-lo, e ele caiu em si, que não estava agindo como deveria? Quantas outras pessoas do bem, médiums, trouxeram os fenômenos para que a gente acorda? A vida continua. Os espíritos voltando, contando como estão, onde estão, o que fazem, por que fazem. Na Câmara Mediúnica são quantas histórias de dor e sofrimento que são atendidas. Voltamos para Amélia Rodrigues. Ele não viera exatamente para ser remendão de corpos despedaçados, mas fazia-se necessário que o vissem agir em nome de Deus, que recuperasse aquelas formas orgânicas que iriam perecer depois, a fim de que tivessem despertada a fé na imortalidade. Perdão. Bem poucos desejavam realmente receber o pão da vida e a água que dessedenta para sempre, embriagando-se na perene luz do conhecimento, que é o suporte vigoroso para a fé inabalável. Gente, nós espíritas temos esse conhecimento. Quando a gente estuda e aprofunda, medita e tal, o nosso conhecimento vai mantendo a nossa fé. Mas quantos que frequentam, por exemplo, um centro espírita, realmente querem receber o pão da vida e a água? Essa água que mata a sede para sempre. Como foi falado com a samaritana. E ela pediu, me dar essa água. Nós também queremos realmente que esse pão nos é oferecido todos os dias das mais variadas formas. Nós desejamos realmente o pão da vida e a água que dessedenta para sempre. E continuamos aqui com Dona Amélia. Mas a sua fama crescia na razão direta, apesar dos poucos, né, que realmente queriam receber, a sua fama crescia na razão direta dos seus feitos, da sua incomparável bondade, da sua compaixão. Ninguém jamais amara daquela maneira, até hoje. Falara com aquele tom de voz, meu Deus, como deve ter sido a voz do Senhor Jesus. Convivera com os deserdados do mundo com a mesma naturalidade. Ele recebia todo mundo. Amava a todos e ama. Convivera com todo mundo. Conviveu com todo mundo. Principalmente o povão. De maneira natural. E o que não faltava naquela época era profeta. Era só você parar no meio da rua e falar assim, faz uma mise-en-scènezinha. Sonhei, tenho sonhado, tive um sonho, pronto.
já tinha uma rodinha perguntando o que foi, o que foi, o que foi. Havia profetas que paravam os romanos na escadaria para buscavam parar para falar da profecia. Houve um dos que mais falou de Jesus foi Isaías. Então, e Jesus atendendo, sabendo que os fariseus e os saduceus estavam ali, com eles, de vez em quando, ele puxava as orelhas. Hipócritas, por que me tentais? Sepulcros, caiados de branco e cheios de podridão por dentro, que as roupas deles eram limpíssimas. Para refletir a, entre aspas, pureza interior. Então tá. Os fariseus souberam que eles silenciaram os saduceus e, tomados de cólera, que é o recurso dos pigmeus morais diante dos gigantes espirituais, é a raiva, não é o raciocínio. Vamos partir para a luta, vamos brigar. Os fariseus buscaram. E um sacerdote pusilânime, covarde, para o tentar. Porque, hoje em dia a gente sabe, né? Jesus, Espírito puro, por baixo, deve ter por baixo. Isso eu estou chutando, tá? Porque Emmanuel disse que a história pregressa de Jesus, que não reencarnou aqui, ele espiar o quê, gente? Que aprendeu o quê aqui? Ele montou a Terra inteira? Alô? Mas voltando, até me perdi aqui. Jesus, Espírito puro. Como Emmanuel falou, que a história pregressa de Jesus se perde na poeira dos sóis. Vamos pegar mais uma meia dúzia de sóis iguais aos nossos que tem, né, no universo. O que não falta é isso, vira estrela nova. O nosso que vai durar, quer dizer, o prazo limite dele é 5 bilhões e meio de anos de existência. Pega aí no universo todo, 300 bilhões de galáxias, você pega aí uma meia dúzia deles. Você vai dar por baixo 30 bilhões de anos de existência. Aquela estrela já viveu o ciclo todo, já acabou, o átomo que a formava já vai virar outra coisa. E Jesus está acima disso, além disso, principalmente em termos de tempo. Então, esse sacerdote covarde, para o tentar, perguntou-lhe: qual o mandamento maior, aquele que devemos seguir? A luz penetrante de seus olhos desnudou o hipócrita. Eles estudavam a Torá. Enquanto docemente respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, acima de todas as coisas. O atormentado fariseu, com sentimentos corroídos pela inveja, redarguiu: isto sabemos nós. Como, porém, amar ao que não se vê, não se compreende, não se sente? Num relampaguear de emoção, ele aduziu: amando ao próximo como a vós mesmos, assim se sintetizando toda a lei e os profetas. O soeis inquiridor, porém, não queria a verdade, mas a discussão inútil, com o sarcasmo no qual era mestre. Voltou, então, a interrogar: que é amar ao próximo? Como fazê-lo, sendo ele um estranho? Houve um silêncio profundo, prenunciador da sinfonia da gentileza. O próximo
esclareceu com ternura. São todos os seres humanos, filhos do único Pai, sem distinção de classe ou de cor, de credo ou de raça. Estamos longe disso. Ante a impossibilidade de amar-se ao Pai, que transcende a qualquer entendimento, por isso a resposta dos Espíritos à pergunta 1, que é Deus? Eu já vi gravações por aí do Livro dos Espíritos, torcendo já a primeira pergunta, quem é Deus? Que é Deus? Quem é uma pessoa? Aí estaria confundindo com Jesus e Deus. Né? O que é um objeto, uma coisa. Que é neutro. Que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E dá outro recadinho depois. Não tenta aprofundar, não, porque a mente pira. Né? No linguajar, no meu linguajar. É só olhar para uma foto do Hubble ou do James Webb, que um pedaço assim, né, da tela do computador está assim de galáxias. Está um pontinho lá no fundo, digamos assim, né, do ponto onde eu estou, como referência, é uma galáxia. Às vezes eu falo assim, parei de ver, porque senão a mente não consegue captar. São todos seres humanos, filhos do único Pai, sem distinção de classe ou de cor, de credo ou de raça. Ante a impossibilidade de amar-se ao Pai, que transcende a qualquer entendimento, respeitar-lhe os filhos, que lhe conduzem à herança e caminham ao nosso lado. Amá-lo, amar a Deus, implica, amar ao próximo, implica considerá-lo irmão, compreendendo-lhe as necessidades e buscando supri-las, dispensando-lhe carinho e tolerância e fazendo-lhe tudo quanto gostaria de receber de outrem. Que bom quando a gente está no meio de uma atitude fraternal em relação ao próximo nas nossas casas espíritas, e que bom quando a gente tem uma gentileza, faz uma gentileza com as pessoas que a gente encontra na farmácia, numa loja, no banco, no local de tratamento. Que bom quando a gente consegue fazer isso. Jesus continua. Quando o amor se exterioriza do coração, o Pai alberga ambos, aquele que ama e aquele outro que lhe flui o afeto, na sua incomparável alegria. Deus nos envolvendo na sua incomparável alegria, os dois. Porque fez um gesto de bom, fraterno, em relação ao próximo, ambos são envoltos nessa vibração de Deus. Continua Dona Amélia, ou melhor, continua o Senhor Jesus. O amor ergue quando o outro tomba, compadece-se quando defronta o erro, acompanha o solitário, ajudando-o, enriquece de ternura todos aqueles que abraça, por maior que seja a carência que os devasta. A gente vai contra o erro, não contra a pessoa. No amor ao próximo, que é o eu no outro, a vida estua e a paz repousa no coração. Não é necessário ver para amar. E aí a gente faz isso quando a gente faz a irradiação, a prece à distância, melhor, o passe à distância
quando a gente faz a prece para os desencarnados, a gente está amando sem ver a criatura. Quando a gente trabalha numa sessão mediúnica e a gente socorre aquele que está cheio de dor, de ódio, de mágoa, e está buscando a vingança, a gente não está socorrendo o encarnado, está socorrendo o desencarnado. E precisa se sentir amado, compreendido, respeitado, no mínimo. Não é necessário ver para amar, bastando compreender. Vamos ver se a gente consegue, hein? Bastando compreender que ninguém jamais se realiza a sós. Nem se completa se não der um sentido de solidariedade à existência. E nós estamos vivenciando um tempo perfeito para isso. É muito fácil a gente, claro, não vamos fingir que não está acontecendo nada, que nós sabemos que está. O mundo está em transição, é óbvio, está tudo assim. Mas qual o nosso papel enquanto espíritas em relação ao que está acontecendo? Nós somos solidários à existência, senão a gente vai ficar vazio. Se a gente não tiver um objetivo na vida, eu estou falando aqui do objetivo material, não. O objetivo material a gente cita assim, eu quero fazer uma faculdade X, eu quero trabalhar XYZ, eu quero casar, eu quero ou não ter filhos, eu quero morar no país tal, eu quero trabalhar no país tal, eu vou fazer de tudo aqui, eu tenho uma roça, eu quero caprichar ali nas plantações, ser autossuficiente. Objetivo material, eu quero emagrecer, eu quero, sei lá, tudo. Material é muito fácil. Agora, qual o objetivo espiritual que a gente tem? Ou não tem? Que está lá na doutrina espírita, a tal da reforma íntima. É claro, como nos ensinou Emmanuel, não tenta resolver milênios de treva numa encarnação de 80, 90 anos, já que a média do brasileiro, né, em outros países chega até a 100, 100 e paus. Não vai dar conta. Quando a gente reencarna, é assim, é o que temos para hoje. E a gente, dentro do que temos para hoje, que é a nossa vida, com os perrengues, as vicissitudes, os problemas, mas também as alegrias, as conquistas, qual o objetivo espiritual no meio disso tudo? O que eu quero alcançar, espiritualmente falando? Por resolver boleto, pagar boleto, todo mundo aqui tem que pagar. Não tem como. Todos nós temos os nossos boletos espirituais para acertar as contas. Além disso, qual o objetivo espiritual? Ser menos orgulhoso, ser menos vaidoso, ser mais paciente, ouvir mais o próximo.
eu quero fazer, eu quero socorrer crianças, eu quero... Qual é? Qual é o objetivo espiritual que a gente tem? E não importa a idade que a gente tenha. Se a gente não tinha antes, vamos começar a caçar um agora. Seja qual for, é ouvir mais? Ou aprender a ser mais gentil com as pessoas? Ah, mas isso é o básico, mas nós fazemos? Já repararam, quando a gente entra no elevador, ninguém se olha mais no rosto? Olha para baixo, olha para cima, está olhando para o celular, mas olhar um para o outro e se cumprimentar? Não, é o básico. Nem isso está sendo feito. É aí que entra a gentileza. Ah, eu quero me dedicar no trabalho de atendimento fraterno no centro espírita. Maravilha. Vá estudar bastante, dedique-se ao evangelho, prepare-se para isso, há casas que têm curso para isso, e vá socorrer as pessoas, vá ouvir. Ou então busque o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, e diz, olha, eu quero trabalhar como voluntário, onde tem um curso que eu possa fazer, né? Para ver se você realmente tem o cacife interno para atender depressivos, ansiosos, o síndrome do pânico, pensamentos suicidas. E você não vai falar de doutrina, você não vai falar de religião nenhuma, você vai ouvir, que falta muito na nossa vida hoje em dia. A pessoa ouvir a outra. Vamos caminhando para o final desse capítulo lindíssimo. Não é necessário ver para amar, bastando compreender que ninguém jamais se realiza a sós, nem se completa se não der um sentido de solidariedade à existência. Doces melodias e vozes inarticuladas cantavam na pauta grandiosa da natureza. Logo após, completou. Então, fazendo isso, então não existirão inimigos, porque todos aqueles que se comprazerem nessa infeliz condição serão também amados. Dá uma olhadinha no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo depois de amar o próximo, como a si mesmo, vem o amor aos inimigos, incluindo os inimigos desencarnados. Dá uma olhadinha lá. E Dona Amélia Rodrigues encerra assim. As alvíceras, as novidades de luz e alegrias do reino dos céus rompiam a noite dos tempos de então para todos os tempos do futuro. Para nós. Não é? Convido a todos que não tiverem encarnado, tem desencarnado, para fazer a prece, agradecendo profundamente a Deus por nos amar tanto, ter nos enviado seu Filho Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, um segundo Pai, que veio nos ajudar pessoalmente, e continua nos ajudando. Gratidão, Mestre, por essa imensa paciência e por acreditar em cada um de nós. Nenhuma das ovelhas que o Pai te confiou, sejamos nós encarnados ou desencarnados, vai se perder no meio do caminho. Vai se encontrar, vamos nos encontrar, vamos encontrar a nós mesmos e encontrar através dos seus ensinamentos, da vivência dos seus ensinamentos. Gratidão, Mãe Maria, por nos acolher e nos sustentar sempre.
Gratidão. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter meditado, relembrado, aprendido ou entendido alguma coisa que nos diga respeito no capítulo de hoje. Graças a Deus. Acabou meu tempo, até domingo que vem, a continuação desse novo livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.